No coração da Cordilheira dos Andes, uma tragédia se desenrolava. Em 13 de outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, carregando um time de rugby e seus apoiadores, caiu em um pico remoto coberto de neve. O mundo prendeu a respiração quando a notícia do desastre se espalhou. Parecia impossível que alguém pudesse sobreviver a um acidente tão terrível. O impacto foi devastador. O avião, atingido por uma forte tempestade, se chocou contra a encosta da montanha. Metal retorcido, bagagem voando e vidas mudaram para sempre. Os momentos iniciais após a queda foram um borrão de confusão e terror. Os sobreviventes, muitos feridos, se viram presos em um deserto congelado. À medida que o choque diminuía, a dura realidade da situação se instalava. Eles estavam presos em uma montanha desolada, a milhares de metros acima do nível do mar. O ar era rarefeito, tornando cada respiração uma luta. As temperaturas despencavam à noite, ameaçando levá-los durante o sono. A fuselagem do avião destruído tornou-se seu único refúgio contra os elementos brutais. Eles se amontoavam para se aquecer, compartilhando o pouco de comida que conseguiam resgatar. Cada dia era uma batalha contra o frio implacável e as pontadas da fome. A esperança piscava como uma chama frágil, ameaçada pela sombra sempre presente do desespero. Dias se transformavam em semanas, e os escassos suprimentos de comida dos sobreviventes diminuíam a cada instante. A fome corroía seus estômagos, um lembrete constante de sua situação desesperadora. O local do acidente oferecia pouco sustento. A paisagem árida não produzia plantas comestíveis e as temperaturas congelantes tornavam a caça impossível. A cada dia eles ficavam mais fracos, seus corpos lentamente se consumindo. A morte se tornou uma companheira constante, levando os mais fracos entre eles. Os sobreviventes sabiam que enfrentavam uma escolha difícil: morrer lentamente de fome ou encontrar uma maneira de nutrir seus corpos. Diante de circunstâncias inimagináveis, os sobreviventes tomaram uma decisão que os assombraria para sempre. Com o coração pesado e um profundo sentimento de desespero, eles optaram por consumir a carne de seus companheiros mortos. Foi uma decisão tomada por necessidade, um último recurso em sua luta pela sobrevivência. O ato tabu, em qualquer outro contexto, tornou-se sua tábua de salvação. Foi uma prova de sua vontade de viver, seu instinto primordial de sobreviver a qualquer custo. A decisão de consumir os mortos não foi tomada de forma leviana. Foi uma decisão tomada diante de um horror inimaginável, uma decisão que os uniria para sempre. Seção 5. A fúria da natureza desencadeada, a avalanche devastadora. Como se sua provação não fosse angustiante o suficiente, a natureza desferiu outro golpe devastador nos sobreviventes. Uma avalanche desceu a montanha, engolfando os destroços do avião e enterrando muitos vivos. Os sobreviventes que escaparam milagrosamente do acidente inicial agora se viram presos em uma tumba de neve e gelo. O pânico tomou conta dos sobreviventes quando a neve caiu sobre eles. O ar se encheu com o rugido ensurdecedor da avalanche, seguido por um silêncio assustador. Presos na escuridão, eles arranhavam a neve, desesperados por ar e por uma saída. A avalanche foi um lembrete da força bruta da natureza e da fragilidade da vida humana. Seção 6. Um vislumbre de esperança. A jornada audaciosa de Parrado e Canessa.
Em meio ao desespero, 2 sobreviventes, Nando Parrado e Roberto Canessa, se recusaram a perder a esperança. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando. Sua única chance de sobrevivência era encontrar uma maneira de sair da montanha e buscar ajuda. Com determinação inabalável, eles partiram em uma jornada perigosa rumo ao desconhecido. Sua jornada foi repleta de perigos. Eles enfrentaram terrenos traiçoeiros, nevascas ofuscantes e a ameaça constante de hipotermia. Movidos pelo mais tênue vislumbre de esperança e pela lembrança de seus companheiros caídos, eles levaram seus corpos e mentes ao limite. Sua coragem e determinação se tornariam uma lenda. Seção 7. Contra todas as probabilidades. A busca angustiante por ajuda. Por 10 dias extenuantes, Parrado e Canessa lutaram contra os elementos e sua própria força que se esvaía. Eles escalaram picos traiçoeiros, cruzaram rios congelados e navegaram por nevascas ofuscantes. Seus corpos estavam feridos, seus espíritos à beira do abismo, mas eles nunca desistiram. Eles tiraram forças um do outro, da lembrança de seus entes queridos e da tênue esperança de que pudessem sobreviver. Sua jornada foi uma prova do espírito indomável de Ellen, a vontade de viver mesmo diante de adversidades inimagináveis. Seção 8. Reencontro milagroso, o resgate das garras da montanha. Depois do que pareceu uma eternidade, Parrado e Canessa saíram das montanhas e foram recebidos por um pastor chileno. Sua jornada incrível havia chegado ao fim. Eles haviam sobrevivido ao insustentável. A notícia de seu resgate milagroso se espalhou como um rastilho de pólvora, provocando uma onda de alegria e descrença em todo o mundo. Helicópteros foram enviados ao local do acidente e os sobreviventes restantes foram levados de avião para um local seguro. O mundo assistiu com admiração os sobreviventes emaciados e congelados emergindo das profundezas dos Andes. Sua história foi um farol de esperança, um testemunho da resiliência do espírito humano. Seção 9. O mundo maravilhado. O impacto de sua sobrevivência. A história dos sobreviventes dos Andes cativou o mundo. As pessoas ficaram maravilhadas com sua coragem, resiliência e vontade de viver. Os sobreviventes se tornaram símbolos de esperança. Sua história é um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano pode triunfar. Livros foram escritos, filmes foram feitos e o mundo buscou entender como essas pessoas comuns haviam alcançado o extraordinário. Sua história transcendeu fronteiras e culturas, inspirando milhões ao redor do mundo. Seção 10. O espírito duradouro da humanidade, lições dos Andes. A história do voo 571 da Força Aérea Uruguaia é um poderoso lembrete da resiliência do espírito humano. Ela nos ensina que, mesmo diante de adversidades inimagináveis, a esperança nunca se perde. A coragem dos sobreviventes, sua união e sua vontade inabalável de viver servem de inspiração para todos nós. Sua história é um testemunho do poder do espírito humano, da importância da esperança e da força duradoura da vontade humana de viver. É uma história que continuará a inspirar gerações futuras.